pessoal, bom dia! Um sábado poderoso na presença do Senhor. Creio que esse tempo dedicado a esta palavra não é tempo perdido. É um tempo de crescimento, onde você vai desfrutar do melhor de Deus. Gostaria de convidar todos vocês a fazer uma oração comigo neste momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia abençoado na tua presença, Senhor. Um sábado diferente, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela palavra que vamos escutar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Olhe para o seu irmão do lado e diga: tá vendo, irmão, você não pode ser normal, não. Eu não sei se você entendeu o que você leu, pelo amor de Deus, olhe para mim. É a Bíblia, não é um poema, não. Está escrito isso na sua Bíblia? Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu disse: ah, meu Deus do céu, será que essa é uma Bíblia dos mormons ou que bexiga é isso aqui? Porque está dizendo que assim como ele é, eu também sou nesse mundo. Aleluia. Diga: existe uma história contada, não pela sociedade, não pelo povo, não pelo diabo. Existe uma história feita pelo Deus Todo-Poderoso para a minha vida. Glória a Deus. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nova versão internacional, Romanos 12, verso 1 e 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. O natural só te dizia não. Levanta a mão, tu. O natural só te dizia não. Só dizia não, só dizia não. E ele disse: eu já vejo o meu carro. Só dizia não, eu já vejo o meu carro. Sabe o que aconteceu? Ganhou um carro hoje. Isso é alegria ou inveja? Vamos lá. Isso é alegria ou inveja? Quando você vai ver a sua história da perspectiva de Deus. Quantas pessoas riram quando ele dizia: tá chegando meu carro, eu já vejo meu carro, olha a chave, olha isso, olha aquilo outro, sai daí rapaz, tu é um ridículo, tu é um palhaço, isso é loucura, não, isso não existe não. Não, isso existe. Sabe como é o nome disso? É fé. Fé, o teu estilo de vida. Não tem a ver com a tua condição, não tem a ver com o que você acha, com o que você pensa. Tem a ver trilhar o caminho em linha com a palavra. O caminho, a palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Norteando a sua vida pela palavra. Haja o que houver. Amém? Chova canivete, o sangue pode dar no meio da canela. Existe o outro lado da história. Oh, glória a Deus! Vamos me ajudar aí, lê no 3, 1, 2, 3.
Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 6. Aleluia. Duas histórias. Provavelmente, eu acredito que isso vai se estender no mês de janeiro e outros cultos. Não tenho tanto tempo para falar muito sobre esse tema, o outro lado da história. Mas provavelmente a gente fale sobre isso em alguns lugares e momentos do ano de 2015. Mas eu quero te mostrar duas histórias. Aleluia. Mostre para eles o outro lado da história. Diga para eles o outro lado da história. E aqueles que creem, seus olhos serão abertos para ver o outro lado da história. Diga: Deus nunca é pego de surpresa. Olhe para mim aqui, antes de nós lermos aqui, essa história é um pouco longa. Eliseu, amém? A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Olhe para cá. O que acontecia? Os sírios programaram destruir o povo de Deus. Então, cada estratégia de guerra dos sírios para destruir o povo de Deus, o profeta, ele tinha a revelação. Olha, o rei vai fazer assim. E o que acontecia? Os planos do rei da Síria eram frustrados. Cada vez o inimigo era frustrado, porque Deus revelava ao profeta aquilo que estava para acontecer, amém? Estratégias de guerra contra o povo de Deus. E Deus trazia a revelação de como o inimigo estava querendo atacar. E o rei se perturbou com isso não foi uma nem duas vezes, e perguntou: quem de vocês está traindo o exército da Síria, ou a gente? E um deles disseram: não, rei, não se trata de traição, é porque tem um profeta que tudo que você, olha só, tudo que você projeta no lugar que você dorme, ele tem a revelação. Sabe o que o rei disse? Vamos matá-lo. E ele manda um exército para pegar só apenas 2 homens, de fato o profeta e o seu servo. E aí nós vamos começar a ler no versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Quantos acharam? Amém. Diz: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? No versículo 16 diz: ele respondeu: não temas. Olhe para mim aqui. Número 1, para se ver o outro lado da história, é não ter medo. Presta atenção. Quando a incapacidade de ver o outro lado da história, ou ver na dimensão espiritual, ou ver do ponto de vista de Deus, quando essa incapacidade de ver como Deus vê se instala ou se estabelece, o medo nasce. Por exemplo, eu já dei esse exemplo várias vezes e a ficha ainda não caiu em alguns. Presta bem atenção para ver se cai a ficha agora. Ok? Se nós estivermos num lugar escuro, muito escuro, sem nenhuma luz, e estivermos na casa, principalmente, ou até na nossa casa, ou na casa de alguém desconhecido, e acabou todas as luzes, escuridão total, qualquer barulho que você escutar, blá, 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 você já fica ligado. E se aquilo insistir, como você não tem controle sobre aquela situação, porque está escuro, você começa a vir um medo. Agora, se você está nessa mesma casa, com claridade 100%, todas as luzes ligadas, você vendo tudo, ou em plena luz do dia, e essa mesma zoada acontece, esse mesmo barulho acontece, sabe qual é a tua reação? Descanso. Quando se está na luz, não se bate boca com medo. Quando se está na luz, o medo nem chega. Você pode ver que tudo que está relacionado a medo é escuro, amém? É algo que tem a ver com escuridão, com pânico, amém? Com depressão, angústia.
Mas quando você está na luz, você começa a ver quem está com você. Maior é o que está em nós. Não temas. Diga para o seu irmão do lado, se você quiser ver o outro lado da história, você precisa eliminar o medo. Ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olhe para mim aqui. Quando nós falamos isso para alguém, as pessoas falam: é porque o senhor não está passando o que eu estou passando. Eles estão centrados, estão com a mentalidade carnal, a mente da carne, mentalidade carnal, argumentos, sofismas. Olha, é assim, tua família, tua bisavó, tataravó, bisavó, vovó, titia, fulano, tudo morreu assim. Olha os sintomas que tu tem. Isso é hereditário, meu filho. Vai acontecer do mesmo jeito. Aleluia. Quando você olha a sua história da perspectiva bíblica, amém, do ponto de vista de Deus, sua história não envolve maldição hereditária. Sua história envolve herança hereditária em Cristo Jesus. Mas os médicos, eles argumentam isso. Os médicos dizem isso, fulanos dizem isso. Tudo bem, eles estão falando dentro de um contexto lógico, amém, e racional. Mas o nosso contexto não é lógico e racional. O nosso contexto é sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Tudo é possível ao que crê. Tivemos uma experiência poderosa recentemente, José Alegria e com a esposa dele. Algo bem interessante, um dia ele vai compartilhar. Mas nós ficamos posicionados em fé. A história que o diabo levantou era desse tamanho. Aleluia. Para derrubar os projetos. Mas posicionados, e ficamos em Deus posicionados e descansamos em Deus. Amém? A bomba que o diabo tinha para nós era desse tamanho. Mas nós nos posicionamos, ficamos firmes. E Deus levantou uma bomba 3 vezes mais para ele. Diga para o seu irmão do lado: existe o outro lado da história. Diga para ele: sua história não terminou. Vamos encerrar aqui esse texto. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abras, verso 17, que ele abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, diga, e ele viu, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. Suas duas mãos, se você quiser receber. Isso é uma forma só, ok? Amém? Nesses dias, o Senhor vai te entregar as lentes proféticas, para que você veja a história que eu fiz para você em 2015. Se você aprender a descansar na minha presença, louvado seja Deus! Glória a Deus! Irmãos, nós somos uma igreja tocada pelos 5 dons ministeriais. Somos uma igreja apostólica. Somos uma igreja profética. Somos uma igreja que desfruta da unção pastoral, que flui no espírito de conselho. Somos uma igreja que desfruta da unção do ensino. Somos uma igreja que desfruta da unção evangelística. Aleluia, o profético não está atribuído só ao profeta, mas Deus nesses dias vai te emprestar lentes proféticas. Oh, aleluia! 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Amém? Glória a Deus. Vem um relatório, e nós sabemos um pouco dessa história. Relatório de incredulidade, versículo 31. Eles foram olhar a terra, e olha o que eles dizem. Números 13, verso 31 diz: porém os homens
que com ele tinham subido disseram, 13:31, Números 13:31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Faça assim, Verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande o quê? 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos, amém? E assim também o éramos aos seus olhos. Olhe para cá, aos nossos olhos éramos como gafanhoto, e aos olhos do inimigo éramos como gafanhoto. Mas isso é sofisma, ideia falsa. Eles não conseguiram ver como Caleb e Josué viram. Mas você tem certeza que o que Josué e Caleb disse? Josué ele disse, vamos entrar, porque se Deus se agradar de nós, pela nossa disposição, nós vamos pegar aquele povo e vamos rasgar como pão, como rasga um pão. Nós vamos conquistar aquela cidade. No versículo 30, volta aí, olha o que Caleb diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olhe para mim aqui, 2 relatórios, subamos e vamos prevalecer. Josué disse, vamos vencer, vamos ganhar. E os outros, rapaz, aquilo só tem gigante, aquilo ali, é muito grande, é impossível, não é assim que funciona. Nós somos que nem gafanhotos para eles, mentalidade de gafanhoto. Mas como nós podemos ver que Josué e Caleb estavam certos do que estavam dizendo? Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Josué capítulo 2. Quantos acharam? Amém. Olhe para mim aqui. A mesma história se repete com Josué. Eles vão agora espiar a terra novamente. Eu não sei porquê, mas Josué achou melhor 2 do que 12. Então 2 espias eles vão, e nós não vamos tomar muito tempo nisso aqui. Glória a Deus, eu fico maravilhado com isso. Olhe para mim aqui, 2 homens espiaram, descobriram que eles estavam espiando, e eles estavam na casa de uma mulher chamada Raabe, uma sacerdotisa que fazia cultos e também como uma prostituta. Mas encontraram graça e favor diante do inimigo, esses 2 espias, e elas o hospedou e escondeu. E olha o que essa mulher relata. Depois que foram na casa dela, olha, nós soubemos que teve espias aqui do povo de Deus, de Israel, e ela escondeu eles em cima, num lugar onde eles não viram, e ela foi conversar com os espias. Olha o que ela revela para os espias, que coisa impressionante. Era o mesmo quadro que Josué e Caleb já sabiam. Diga o outro lado da história. Uma coisa, o diabo ele faz muitas coisas e pinta muitos quadros,
para passar o medo para você, mas quem deve estar com medo é ele. Porque o maior está onde? O maior está onde? Nós estamos acreditando mais na história do lado de fora do que na história que temos por dentro. A vida que nós somos chamados para viver não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Diga: a minha história, ela é contada e registrada quando eu vivo de dentro para fora. Verso 8, Josué 2, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Verso 9, Josué 2, 9. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós. Olha para mim, irmãos, o pavor não deve estar contigo. Essa não é a história que Deus contou para você. O pavor tem que estar com eles. O pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Os relatórios desgraçados do inferno que se levantarem, ou que se levantou contra ti, vai desmaiar nesses dias. Vai correr de você. Vai correr de você. Verso 10 diz: olha que coisa, irmão. Olha para aí, pelo amor de Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Olha para mim aqui, irmão. Quando se levantar o relatório do médico da tua empresa, seja lá que desgraça for, não vai focar nisso. Foca nas vitórias que Deus te deu a cada dia, a cada ano. O Deus que te supriu há anos atrás, que te supriu há meses atrás, há dias atrás, é o Deus que vai continuar te suprindo até a volta de Jesus Cristo. Quando as pessoas sabem a tua história, é porque quando dizemos: olha, eu não creio nisso não, estou salvo, lavado e remido pelo sangue, curado e sarado. Aí as pessoas: está maluco? Não é porque tu não sabe minha história. Deixa eu te contar. Quando tu termina de contar, quem vai ficar com medo é ele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Aleluia. Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Aleluia. Eu vou te dizer aqui, pelo poder do Espírito Santo, escuta isso. Você não tem noção do poder que foi sua trajetória de anos atrás, de meses atrás, o que Deus fez. Só esse pouco que Deus fez atrás de você, o diabo tem medo que você tenha a revelação disso. Você só começou porque está terminado. O diabo sabe disso. Ele quer mostrar uma outra história, mas Deus nessa noite tem uma nova história para você, um outro lado da história. Olha o que tem no versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum. E olha para mim, irmãos, o povo que eles iam atacar, aí os espias chegaram: olha, a gente está desanimado, a gente é tudo gafanhoto, a gente é tudo incrédulo, barata, miséria, verme. Tu imagina o que não passou na mente daqueles camaradas. Só que quem estava desanimado e cheio de pavor e de medo era o outro lado. Aí ele mostra o relatório: vai morrer, demitido, salário baixo, grana curta. E aí você fica. Aí o diabo lá na expectativa: não, se ele crê no Deus dele, a gente está lascado.
Se ele crê, ele vai ver a glória. É uma tensão, irmão, para o diabo quando ele levanta um relatório. Tu não tem noção não. Eu estou te dando lentes proféticas para tu ver. Quando o diabo levanta um relatório negativo para a tua vida, o diabo lá, o inferno, os demônios ficam tudo tremendo. Será que ele vai crer? Será que ele vai crer na palavra de Deus ou vai crer nesse relatório? O que é que ele vai crer? Eles ficam debaixo de pressão. Tua fé vai te salvar. Tua fé vai te salvar. Tua fé, tua fé, tua fé, tua fé. Amém. Olha só, e ninguém mais há ânimo algum por causa, olha só, abra seus ouvidos, por causa da vossa presença. Olha para mim aqui, irmão, a presença dos gigantes, a presença lá do inimigo e o povo de Deus com medo. Mas os gigantes e os inimigos é que estavam com medo, irmão. Diga para o seu irmão do lado, existe o outro lado da história. Sua história não acabou. Oh, aleluia. Ele diz, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, olha só, olha para mim, é Deus em cima, nos céus e embaixo, aqui na terra. Levante suas mãos e dê glória a Deus. Exalte a Ele, louve a Deus, louve a Deus. Será uma honra receber a sua visita na nossa igreja Verbo Zona Norte. Os nossos cultos acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas, no domingo pela manhã, às 10 horas e no domingo à noite, às 19 horas. Sentiremos honrados com sua presença. Bem, amados, o programa está chegando ao final, mas no próximo sábado estaremos juntos aqui te esperando.